Você já parou para pensar como a concentração de terra pode afetar a sua vida, a minha vida e a vida de todos nós? E vocês sabiam que aqui em Tomé Açu a gente enfrenta diversas dificuldades relacionadas a conflitos no campo e estrutura fundiária? Imaginem só, enquanto poucas pessoas têm grandes quantidades de terras, enormes quantidades de terra, tem uma pequena porcentagem que luta por ter esses direitos de terra e garantir seu sustento. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa, cerca de 1% dos produtores de terra controlam basicamente 47% de toda a área rural do país. Ou seja, uma pequena parte, conhecida como os latifundiários, controlam grande parte do Brasil e outros estão aí, sem ter seu direito de terra. Mas como que a gente chegou nessa situação? E o que a gente pode fazer para reverter isso? Sejam bem-vindos ao nosso seminário de Geografia, composto por Carlos André, Davidson, Eric, Rie, Isa e por eu, Matheus dos Santos. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Bom, talvez até agora você esteja boiando sobre esse tema do nosso seminário, conflitos no campo, estrutura fundiária, mas o que é isso? Calma, meu pequeno gafanhoto. Eu estou aqui para ajudar você a entender esses termos complexos e qual a importância dele para a nossa sociedade atual. Os conflitos no campo basicamente estão se referindo aos conflitos, às brigas e tensões que ocorrem na área rural. Elas podem acontecer com produtores e com grandes empresários. Já a estrutura fundiária quer dizer como a terra é distribuída, como que ela é dividida pelo país. Você acha justa a distribuição de terra aqui em Tomé Açu? Eu não acredito nessa invasão de terra, distribuição. Eu não concordo muito porque todo mundo paga o imposto, né, e pertence de alguém, né? Invadir ou distribuir uma coisa que já tem um dono não é legal, né? Porque ele paga imposto, ele cuida, então alguém distribuir uma coisa que não é seu, mas distribuindo do outro, não concordo com essa ideia. Né? E é isso. Tá. Obrigado. Basicamente é isso. Agora eu vou passar para o meu amigo Carlos, que vai dar continuidade ao tema. Bom dia, meu nome é Carlos e eu vou falar um pouco sobre os conflitos no campo. Os conflitos no campo variam de acordo com o contexto que esteja acontecendo na hora, né? No caso socioeconômico, político e histórico, dependendo de cada país ou região. Existem uns temas principais, né? Uns tópicos principais que eu vou falar para vocês agora. Que no caso seriam concentrações de terras, disputas de fronteiras, acesso à terra para grupos marginalizados, expansão agroindustrial e, por último, fragilidade institucional. É importante ressaltar que as causas desses conflitos são multifacetadas e interconectadas. Para nós poder abordar esse tema, existe muita politicagem para poder ter o acesso e a liberação de terras que estão sofrendo por esses conflitos. E o que a gente poderia fazer para garantir a paz, entre aspas, nesses conflitos? Que no caso seria fortalecer a instituição de mecanismos de resolução de conflitos. Esse já seria o primeiro passo para garantir a paz, né, entre toda essa guerra e essas politicagens de burocracia que estão acontecendo com pessoas que sofrem com esse problema em suas terras. E agora eu vou passar a voz para a Rie, que ela vai continuar o assunto e assim por diante até chegar à finalização do trabalho. As principais consequências dos conflitos nos campos é a modernização agrícola. E com ela trouxe vários outros impactos, que os pequenos produtores não tinham estrutura suficiente para competir com as grandes empresas agrícolas, fazendo que eles tivessem dívidas por empréstimos bancários. O segundo foi plantation monocultora, que usavam grandes extensões de terras para plantar e assim acabando com a biodiversidade. E o terceiro foi o aumento dos latifúndios, pois não tinha competitividade entre os pequenos produtores. E por último foi a mecanização e o aumento da tecnologia no campo, fazendo que os trabalhadores fossem substituídos por máquinas e causando desemprego, fazendo que eles se mudassem para as grandes cidades e em busca de melhor qualidade de vida. Bom, agora eu vou falar sobre os movimentos sociais e as lutas pela reforma agrária. Tudo vai começar com a reforma agrária, que vai ser uma forma de promover mudança para as leis que vão tentar distribuir as terras de forma igualitária para os trabalhadores rurais. Sendo assim, a reforma agrária ela vai combater contra a concentração fundiária, que de fato já está no nome. Vai ser uma concentração de terras para uma pessoa. Traduzindo tudo isso, significa que hoje em dia há muitas terras para poucas pessoas e poucas terras para muitas. Logo, assim se inicia os movimentos sociais. O primeiro movimento social vai ser o MST. Você sabe o que é MST? É MST? É.
Não, Movimento. Alguma coisa dos trabalhadores. Deve ser um movimento dos trabalhadores. se eu concordo ou não com isso. Pode ser. Pode ser. É só um vídeo aleatório de geografia. É, Dita. edita. Não, a gente vai ser bem editado e tal. Certo. Assim, é o movimento dos trabalhadores, sim. É. MST. É. Na minha humilde concepção. Então. Como é que nascem as estrelas? Ela nasce da mãe, brincadeira. Olha, tu não acredito, não. Quando a pessoa morre, ela vira uma estrela. Edita. O MST ele vai lutar pelas terras, pela reforma agrária e também para a justiça dessas pessoas. Logo, como a Arié disse, muitas pessoas tiveram que sair dos seus terrenos, das suas áreas de agrícola, por causa da Revolução Verde. Logo, eles vão lutar por isso também, para eles voltarem a ser aquela agricultura familiar, monocultura e tudo mais. E é daí que surge todas as suas conquistas. Tudo começa com as ações que vão ser os acampamentos, que vai ser assim. Vai ter um terreno ilegal e eles vão entrar lá do nada e vão tentar se possuir daquele terreno. Logo, o governo às vezes não fica sabendo disso e eles vão tomando até que um dia eles consigam aumentar toda a sua agricultura familiar e ter posse daquilo. E por fim, é totalmente isso. 8 milhões de pessoas conseguiram suas terras e conseguiram de forma igualitária hoje em dia. Só que, de fato, ilegal, só que muita gente não entende isso. E aí? Bom? Você ajuda a fazer um trabalho de geografia pra nós? Geografia? É. Como é que é esse trabalho? Tipo, a gente tá entrevistando algumas pessoas sobre tipo, invasão de terra. Ó, vocês não vão me comprometer. Não me comprometam. Você não quer dar entrevista então? Como eu sou uma pessoa assim que lido com o público, eu posso me comprometer, né? Eu tenho Sim, pacientes que verdade. são colonos, eu vou saber se a terra deles é invasão de alguma coisa, né? Aí É verdade. complicado, eu posso me comprometer. Oi, meu nome é Davidson e agora um pequeno resumo sobre estrutura fundiária e os conflitos no campo para reforçar ainda mais o entendimento. Vem comigo. Estrutura fundiária é o modo como as propriedades agrárias estão distribuídas em um determinado país ou espaço. Dito isso, a estrutura fundiária brasileira é uma das mais concentradas do mundo, enquanto que os minifúndios representam 60% do total das propriedades rurais e ocupam uma área de cerca de 11% do espaço agrário brasileiro. Os latifúndios ocupam cerca de 55% da zona rural do Brasil. Como a área ocupada pelos latifúndios é maior, a produção nacional e grande parte das políticas públicas relacionadas ao campo estão voltadas para a produção de monoculturas e para exportação, dificultando ainda mais a vida do pequeno produtor, que é o grande responsável pela produção de alimento no país. E esse foi nosso trabalho sobre estrutura fundiária e conflitos no campo no Brasil. Muito obrigado meu e de meus colegas e até a próxima. Falta quem? A tua já foi, né, Matheus? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu não sou feliz, mano. Eu tô tentando passar um sorriso. Todas esses conflitos são muito macetados. Pegamos um ribeirinho. Já? Pode começar? Os principais consequências... já deu. Meu nome é Davidson. Meu nome é Davidson e eu vou concluir o assunto. A estrutura fundiária... Meu nome é Davidson e agora eu vou fazer uma conclusão sobre o assunto. A estrutura fundiária, ela...
Meu nome é Davidson. 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 Meu nome é Davidson e agora o que eu quero falar mais?